Bom, pessoal, então, nós já arrumamos, né, vamos dizer assim, a interação matéria com o famoso campo de Cayley, um campo de Young-Mills. Agora a gente tem que providenciar a parte dinâmica, a parte cinemática, a propagação do campo de Young-Mills. Então, vamos pegar e nos aproximar do que a gente faz no caso de Maxwell. Então, como o Daniel lembrou, o caso, vou colocar aqui o caso de Young-Mills, ele ficou assim. Mi, Si, mais, Mi, G, a Mi, lembrando que esse a Mi aqui é Mi álgebra baralho, atuando em Psi. No caso abeliano, vamos dizer, no caso da eletrodinâmica, nós temos d Mi Psi, vai ser derivado usual, e aí vamos. No caso da eletrodinâmica, a constante de acoplamento da eletrodinâmica é a carga do pósitron. Aí, no lugar do gerador, vai entrar o valor da carga da partícula. A carga da partícula é que dá a representação do campo segundo o grupo 1. A transformação U1, a transformação de Young-Mills, vou colocar assim, ela é exponencial de I, parâmetro, gerador. A transformação, vamos dizer, U1 abeliana, ela é exponencial, parâmetro, carga. Então, a carga faz o papel, no caso abeliano, a carga faz o papel do gerador. Quer dizer, o gerador define a representação onde está o campo de matéria. Esse campo aqui vai ter N componentes, então essa matriz aqui é N por N. Se esse campo aqui for um triplete, essa matriz é 3 por 3. Se esse campo for um quadruplete, essa matriz é 4 por 4. No caso abeliano, nós não temos estrutura matricial. Então, o campo que está aqui é a carga dele que define a representação. Representação do elétron, carga menos 1. Representação do pósitron, carga mais 1. Representação do próton, carga mais 1. Representação do nêutron, carga 0. Então, o exponencial vira 1. E assim vai. Se você quiser tomar o comentário, não numa parte. Pode falar. Segundo, uma parte. Se você tiver uma beleza, então você disse que, digamos, é um número, né? E lá embaixo é um número. Isso. Se você quiser botar, você está com um dublê, Certo. e elétrico. Certo. Você bota lá uma matriz. Certo. Você trabalha com o neutrino elétrico. E Isso, você pode chegar e colocar assim, exponencial de I, bota aqui uma matriz, a matriz de carga eletromagnética, e aqui o campo. Então, se esse campo aqui for um dublete, vou colocar assim, I, ômega, carga eletromagnética. Aí vamos dizer que esse dublete aqui seja neutrino elétron. Então, a minha matriz Q, ela vai ser uma matriz diagonal, onde aqui é 0, 0, 0, menos 1. Ela vai ser uma matriz diagonal cujos autovalores são as respectivas cargas. Certo? Então, quando você exponencia uma matriz que é diagonal, quer dizer, essa matriz de carga elétrica, ela vai ter na diagonal, quer dizer, cada campo tem a sua carga bem definida, então ela é uma matriz diagonal. Agora, quando você exponencia uma matriz diagonal, o que você ganha é a exponencial, você ganha a diagonal, uma matriz diagonal exponenciada. Então vai ficar exponencial de I alfa, carga do neutrino, 0, 0, exponencial de I alfa, carga do elétron. Então, quer dizer, quando você exponencia uma matriz que já é diagonal, a exponencial dessa matriz é uma matriz diagonal cujos elementos são as exponenciais dos elementos da diagonal. Opa, calma aí, tchau. Bom, tá certo, você falou, tá ok. Então, no caso abeliano, então, como Dória falou, em princípio eu poderia colocar aqui uma matriz, se eu tiver vários campos, eu vou colocar uma matriz única, mas essa matriz é diagonal, portanto, uma matriz diagonal comuta consigo própria, então não tem estrutura não abeliana, porque a matriz comuta com ela mesma. E essa matriz tem elementos só na diagonal, então a exponencial dessa matriz, no final do dia, é a mesma coisa que cada exponencial atuar no elemento do múltiplo. Quer dizer, aqui vai aparecer a carga desse objeto, aqui vai aparecer a carga desse objeto e aqui vai aparecer a carga desse objeto, certo?
Diz que a matriz exponencial é E elevado a I alfa. A carga do matriz elevada a alfa. A carga do elétron, exatamente. Então, vamos voltar aqui então. Se a tua matriz de carga for essa assim, vamos dizer assim, carga da partícula 1, 0, vamos dizer que eu tenho um triplete. Carga da partícula 2, 0. Carga da partícula 3, 0. Então, cada partícula tem um triplete, é como se eu tivesse uma partícula φ1, uma φ2 e uma φ3. Então, a matriz de carga elétrica, ela tem que definir bem a carga, porque cada partícula tem que ter carga elétrica bem definida, não existe carga de transição. Toda partícula tem que ter uma carga elétrica bem definida, isso se chama regra de superseleção. Então, a matriz de carga elétrica ela tem que ser necessariamente diagonal. Aí, quando eu for fazer a transformação abeliana, vai ser E elevado a I ômega, matriz, atuando aqui no triplete. Só que a exponencial dessa matriz aqui, como essa matriz aqui é diagonal, e quando eu exponenciar, a matriz vai ficar diagonal com todas as ordens. Então, no final do dia, eu vou ter o seguinte, exponencial de I ômega Q1, 0, 0. 0, exponencial de I ômega Q2, 0. 0, 0, exponencial de I ômega Q3. Então, essa matriz aqui é isso aqui. A exponencial dessa matriz é essa matriz aqui. Então, no final de tudo, é equivalente. Essa exponencial atua no objeto 1, essa exponencial no objeto 2 e essa exponencial no objeto 3, certo? Estou só chamando a atenção, por causa da pergunta do Daniel, que é importante saber conectar o caso não abeliano com o caso abeliano. Então, a constante estrutura está aqui, o elemento, a matriz geradora agora é a carga, e aqui o campo de gate, agora não tem índice nenhum, porque eu não tenho estrutura não abeliana, e aqui atuando por si. E aí no caso abeliano, o que a gente sabe é o seguinte, se a gente toma o comutador de duas derivadas covariantes, se a gente pega esse comutador aqui, dmi mais mi é que a mi. dmi mais i é que a mi. E a gente pega esse comutador. Comutador do dmi com dmi é 0. Comutador de dmi com i é que a mi é i é que dmi a mi. Depois eu pego o comutador de dmi com a mi, é menos dmi a mi. E depois esse termo aqui, o comutador é 0, a mi comuta com a mi. Então a gente observa que o comutador de duas derivadas covariantes, ele está dando para nós exatamente o field strength de Maxwell. Nos dá o tensor de Maxwell, o tensor dos campos elétrico e magnético. Então o tensor eletromagnético, ele sai exatamente como comutador de duas derivadas covariantes. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vamos ver o comutador de duas derivadas agora covariantes, no caso não abeliano. Então o que a gente vai fazer agora é pegar dmi, mas agora no caso de Yang-Mills. Então vamos lá, vai ficar dmi mais mi g. Vamos colocar assim, depois a gente abre as matrizes. Botar em forma ali álgebra básica. Lembrando que esse AMI é AMI-A-G-A. E aqui é dmi mais I-G-A-Mi. Então vamos fazer esse comutador. Dmi com dmi dá 0. Dmi com ali vai ficar I-G dmi a mi. Depois esse comutador, dmi com a mi, vai ficar menos i, g, dmi, atuando no a mi. Mas agora, esses objetos aqui são matrizes, então eles não comutam mais. Então vai ficar menos g2, comutador do a mi com a mi. Então, como no caso abeliano, eu posso fatorar esse termo aqui, ig. E aí vamos ter dmi a mi menos dmi a mi. E aí aqui vai ficar mais ig comutador a mi com a mi. Ig
G e menos G2. Então é esse termo aqui que a gente vai ver que justamente aí de novo, Daniel, no caso de Maxwell, essa estrutura aqui é comutante, isso dá zero, e aí eu ganho exatamente F min. Então nós vamos definir esse objeto aqui como nosso tensor intensidade de campo para Young Mills. Então nós vamos ter, vamos escrever aqui, F min é DI aí, DI ali, mais I, G, computador, ali. Então lembrando, isso aqui de álgebra vale, isso aqui tem valores na álgebra de Lie, isso aqui tem valores na álgebra de Lie. Álgebra de Lie com álgebra de Lie dá álgebra de Lie, porque isso aqui é um gerador GA com um gerador GB, então isso aqui é um gerador GC. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso já saber que esse cara, ele está na álgebra de Lie, eu posso escrever esse objeto aqui já assim. Toma valores na álgebra de Lie, então ele tem que ser uma expansão linear dos geradores. Como esse aqui, eu vou escrever dmi a mi a ga menos dmi a mi a ga. E aí aqui, mais IG, aí aqui eu botei, vamos colocar assim, A, Mi, D, GB, A, Mi, C, GC. Estou só substituindo tudo que tem valores na álgebra de Lie. E aí aqui isso aqui vai dar para nós, IG, A, Mi, D, A, Mi, C. Mas aí vai dar o comutador de dois geradores, vai dar o comutador de GB com GC. O comutador de GB com GC é I, F de B, C, A, GA. Então a gente pode fatorar. Ó, tenho tudo expandido na base de geradores. Então a gente pode, no final de tudo, identificar o field strength F min I associado ao gerador GA. Então isso aqui vai ficar dmi a mi A menos dmi a mi A. E aqui então vai ficar, esse I com esse I vai ficar menos 1, vai ficar menos G, F, aí constante de estrutura, BCA, A, Mi, B, A, Mi, C. E aí, claro, usando as propriedades de antissimetria da constante de estrutura, eu posso passar esse A aqui para frente. Posso transitar esse A para cá. Então, esse termo aqui, a gente pode escrever como sendo G, F, A, B, C, A, Mi, B, A, Mi, C. Então a gente pode, no final de tudo, escrever a nossa ação, o setor de Young-Mills. Quem vai ser o lagrangiano de Young-Mills, quer dizer, o lagrangiano que representa, que recairia no caso maxwelliano. Fica sendo menos 1/4 F mi A F mi A. O índice A é o índice do grupo, não precisa levantar e abaixar. Ele é normalmente, não tem métrica no grupo para abaixar e levantar. Sendo um grupo compacto, não precisa. Claro que tem a métrica de Cartan, mas a gente não vai falar sobre isso. Vamos pegar o caso de um grupo de Lie simples, compacto, então não tem necessidade. A métrica é a própria métrica euclidiana do espaço do grupo. Então tá legal. O que é importante, então, é observar dessa estrutura aqui, que nós temos, então, os termos que vão aparecer para nós. Vai aparecer, quando eu fizer esse campo aqui, na verdade, ele com ele mesmo vai ficar, então, menos 1/4 dmi a
MA menos DMI AMA, meio meio. Então, essa parte aqui. Esse cara ao quadrado. Então, ele com ele mesmo. Agora, ele com esse cara aqui. Vai ficar menos 1/4. Depois, claro, vamos fazer esse termo que vai aparecer. Esse cara com esse, lembrar que vamos fazer F com F. Então vai aparecer esse cara vezes esse, e depois vai aparecer esse cara aqui vezes esse. Então vai aparecer 2 vezes. Vai ficar aqui menos 1/2. Podemos escrever assim: DMI AMA menos DMI AMA vezes esse termo aqui. Vai aparecer um fator, esse menos 1/4 é global, então menos 1/4. Então aparecer, como ele vai aparecer 2 vezes, vai aparecer menos 1/2. Mas agora tem esse fator menos G aqui, vai ficar mais G sobre 2. Agora está mais G sobre 2. DMA menos DMA. Vou botar aqui logo F, a constante de estrutura vai aparecer aqui, G sobre 2. F, A, B, C, A, I, A, I, B, A, I, C. Então, foi esse termo. Então, a gente tem um termo agora que não tinha em Maxwell. Para Maxwell, as constantes de estrutura são nulas. Então, a gente só teria esse termo, que é o termo típico de Maxwell. Só tem um campo, o A é 1, então fica F mini, F mini. Agora, a estrutura não abeliana me dá um termo de autoacoplamento. Então, tem aqui um termo não linear, um termo cúbico no campo do que seria o fóton. E depois esse termo ele mesmo vai ficar menos G2, então vai ficar mais G2 sobre 4. Aí eu vou ter F, A, B, C, F, A, C, F, A, D, E, A, Mi, D, A, Mi, C, A, Mi, D, A, Mi, E. Que é um termo quártico. Então aqui nós temos esse termo aqui, né? Nós temos a confluência, que do mesmo ponto nós temos, que é o que a gente chama de um vértice de interação. A gente tem um vértice de interação com 3 campos, né, de Young-Mills. E aqui a gente tem um quadrivértice. Então nós temos 4 campos de Young-Mills, né, confluindo no mesmo ponto, interagindo no mesmo ponto. Então essa é a estrutura do lagrangiano de Young-Mills. Aqui. Então o lagrangiano completo agora, o lagrangiano clássico, né? Nós não estamos falando do modelo quântico. O lagrangiano clássico completo, que vai incluir matéria P e Young-Mills. Então, ele vai ser o lagrangiano de Young-Mills, né? Então, menos 1/4, como a gente já trabalhou ali, menos 1/4 de F mini A, F mini A. E agora o setor de matéria acoplado a Young-Mills, mais psi barrado e Anani, aqui em termos de Dirac. Bom, só isso. Então, a gente agora tem matéria fermiônica acoplada. Hoje eu ainda vou falar do teorema de Noether na forma local, que a gente não falou. Matéria fermiônica acoplada com Young-Mills. Eu posso agora ter matéria escalar. Eu poderia ter agora um lagrangiano, por exemplo, com matéria escalar. Que seria uma teoria de Young-Mills, onde a matéria agora, ao invés de ser fermiônica, é uma matéria escalar. Então vai ser a mesma estrutura, é menos 1/4. Então, o setor de Young-Mills é sempre o mesmo. E aí o setor de matéria também. Só que a matéria escalar, o termo usual da matéria escalar, o termo de velocidade, né, o termo cinético, é dmi-phi. Está, no caso global, é dmi, vamos dizer, phi Dagger,
Demi-φ. Quando a simetria deixa de ser global e passa a ser local, é só substituir a derivada por variante. Então aqui a gente vai ter demi-φ Dagger. Lembra que o Dagger está atuando em tudo. E aqui, demi-φ. Então é só lembrar, e aí claro, o termo que a gente pode colocar, menos M2 φ Dagger φ. E aí, no caso do campo escalar, a gente pode introduzir a famosa interação quártica, menos lambda, por exemplo, posso botar menos lambda sobre, aqui eu posso botar menos M2 sobre 2, menos lambda sobre 4, φ Dagger φ ao quadrado. Então, esse lagrangiano representa a interação de alguma matéria escalar, pode ser o bóson de Higgs, né, o lagrangiano de Higgs acoplado ao campo de Gauge. Lembrar só aqui um pouquinho dessa estrutura aqui. Essa derivada aqui, ela é como sempre, demi-φ mais I, G, campo de Lie, álgebra, campo de Gauge, álgebra vale, φ. Lembrando que isso aqui é A, Mi, A, G, A. Então esse carinha aqui, ele vai ser demi-φ Dagger. Agora eu vou ter que fazer o Dagger disso aqui. Então vai ficar menos I, G, aí troca a ordem, φ Dagger, A, Mi, Dagger. Só que o AMI, ele é expresso na base, na base dos geradores, ele é álgebra válida. Os campos são reais, quer dizer, o Dagger disso aqui seria isso estar vezes as matrizes Dagger. Mas os campos de Young-Mills são reais e as matrizes são hermitianas. Então aqui eu posso tirar esse M Dagger, porque as matrizes são hermitianas. Então, quer dizer, essa estrutura aqui, quer dizer, esse vetor aqui fica como um vetor linha. O campo de Young-Mills é uma matriz e esse vetor aqui é um vetor comum. Então fica tudo escalar, fica tudo certinho. Então é só essa a estrutura do termo cinético da matéria fermiônica, certo? Então o procedimento já está claro. O procedimento é a introdução da derivada covariante. Tudo que a gente entendeu hoje, né, todo o esforço de hoje foi entender que ao fazer a simetria ficar local, a gente altera o que é a velocidade do campo que a gente está considerando e a gente recalibra, né, a definição de velocidade introduzindo esse campo extra que depois vai acabar se manifestando como uma interação. Então, eu diria aqui, depois na nossa próxima aula, nós já vamos poder começar a falar dos monopolos. Então, eu já introduzi os escalares, porque o monopolo magnético, não abeliano, monopolo chamado Topfic-Poriakov, ele vem de um modelo exatamente assim, é um escalar que vai quebrar a simetria e que está acoplado ao campo de Gauge. Só que a simetria de Gauge vai ser uma simetria SO3. Então, vamos pegar, só para a gente já preparar, vamos pegar o lagrangiano da matéria, vamos pegar o lagrangiano na matéria escalar, vou colocar aqui na matéria escalar, acoplado com o Young-Mills, no caso de uma simetria local SO3. Meu grupo de Young-Mills é SO3. Então, se meu grupo de Young-Mills é SO3, as minhas constantes de estrutura de SO3 nós já sabemos quem são. Então, vou botar aqui menos 1/4, depois a gente vai explicitar isso aqui. F'(A), F'(A). E nós vamos pegar o Higgs, o setor escalar, num triplete de SO3. Então, o nosso campo φ, ele vai pertencer à representação 3 de SO3. Ele é um triplete de SO3. Portanto, ele está na representação adjunta de SO3. Então, nós já sabemos que os elementos de matriz, já tinha falado com vocês em alguma aula precedente, que os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta ficam sendo menos I, epsilon ABC. No caso de SO3, os geradores de SO2, vocês estão lembrados aí que a gente já fez o seguinte, já há um tempo atrás, né? Os geradores, quer dizer, o grupo SO3, né, ou o grupo SO2 na representação do leite, ele é dado pelas matrizes de Pauli sobre 2. Aí nós temos dito, qual é a generalização 3x3 das matrizes de Pauli? É pegar GA, GB, igual a I, epsilon de ABC, GC. Será que eu tenho 3 matrizes, 3x3, que fechem essa álgebra? E a gente viu que tem.
basta pegar essas matrizes aqui, o elemento de matriz igual a μ menos epsilon ABC, epsilon ABC. Se eu pegar essas matrizes aqui com esses elementos de matriz, essa álgebra aqui fecha direitinho. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Então, quando nós colocarmos o escalar, os escalares, na representação triplete de SO3, eu tenho que saber, os geradores vão estar naquela representação, mas na representação 3×3 de SO3, as matrizes têm esses elementos aqui. Então, estou colocando isso, que a gente vai escrever agora, já vamos botar as coisas direitinho aqui. Então, isso aqui vai ficar mais Demi, vamos colocar assim, Φ, Dagger, Demi, Φ, e aí, menos M2 sobre 2, Φ Dagger, Φ, menos lambda sobre 4, Φ Dagger, Φ, ao quadrado. Só que meus campos Φ são reais, eu não preciso colocar o Dagger. O meu campo Φ é um triplete de SO3. Eu vou pegar Φ1, Φ2, Φ3. Eles são reais. Então, claro, o Dagger é igual ao transposto. Então, no caso especial em que os Φs são tripletes de SO3, eu posso pegar aqui o transposto. Posso pegar esse aqui transposto e posso pegar aqui transposto. E aqui também. Mas só que a gente pode, só vou abrir isso aqui para vocês. Quem é Demi? Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser Demi Φ, Demi Φ. Vamos ver só. Onde? Demi Φ é isso aqui. Demi Φ mais I, G, gerador GA, IJ, Φj. Só que meu índice IJ vai de 1 a 3. Meus geradores GA também vão de 1 a 3. Então eu posso usar esse índice aqui, o índice do Φ, eu não preciso chamar de I, eu posso usar o mesmo índice que o índice dos geradores, porque todos os dois vão de 1 a 3. Então a representação é de junto. Então isso eu posso escrever assim, isso aqui eu escrevo assim, e isso aqui vai ser o formato de GC. Então vamos dizer que isso aqui seja. Opa, perdão. Está faltando alguma coisa. Isso aqui é a nossa derivada covariante geral. Agora vamos dizer que esse vamos chamar aqui de índice C. Que é só para indicar que ele é saturado. Agora, se eu pego o campo φA, componente φA, aqui vai ser φA, e aqui vai ser elemento de matriz, A, B e D. Mas agora esses elementos de matriz a gente sabe que são para SO3, e esses elementos de matriz são menos I, epsilon, ABC. Então, a derivada covariante desses campos escalares na representação triplete de SO3 vai ficar DI φA, I com menos I vai ficar 1, vai ficar mais G, epsilon ABC, AMIC, FID. AMIC, FID. Se quiser eu posso trocar aqui, eu posso chamar B de C, C de B. Posso chamar o B de C e o C de B. Chamo o C de B e o B de C. E aí agora eu posso trocar a ordem. CB vira menos BC. Então eu posso escrever dessa forma. Então essa é a derivada covariante. Então eu vou escrever isso aqui desse modo. Então quer dizer, esse termo que está aqui é isso aqui. É demi φA menos G epsilon ABC AMD FC vezes demi φA menos G epsilon A DE AMD FE. Só colocar aqui essa expressão aqui e essa expressão aqui. Aqui vai ficar FA, FA. E aqui vai ficar FA, FA ao quadrado. Então esse é o lagrangiano SO3. É exatamente esse lagrangiano que vai dar para nós os monopolos magnéticos de Toft e Poiat.
próxima aula, ver solução. Solução clássica. Então a gente tira as equações de campo, né, e vai ver que tem uma solução clássica dessas equações de campo que corresponde depois a gente ter uma estrutura tipo monopolo magnético. Monopolo magnético, na verdade, não vai ser um monopolo magnético elementar, como diz Dirac, não é o monopolo de Dirac, é um monopolo composto, é um monopolo formado pelos campos escalares. Nós vamos ver na próxima aula. Os campos escalares vão se organizar e vão formar uma estrutura que vai estar associada a um campo magnético com divergência diferente de zero, que é o chamado monopolo de Tovto-Polyakov, que é essa configuração topológica. Depois disso a gente vai olhar os instantons, que aí instantons já vai trabalhar com instanton, por exemplo, de SU2 ou um instanton de SUN no espaço euclidiano. Mas por enquanto a gente vai falar primeiro, o Yuri fez com vocês, eu acho que kinks e vórtices e cordas cósmicas. Sólidos. Fez sólidos também, ótimo. E aí eu vou estar fazendo com vocês os monopolos, os instantons e depois os méros. Então, basicamente esse lagrangiano, é só construir esse lagrangiano aqui de ano imposto, para SO3, onde os campos de Gauge estão sempre na representação adjunta, quer dizer, eles carregam o índice da álgebra de Lie, então por isso eles estão na representação adjunta, e os campos de matéria, nesse caso nós escolhemos o φ, também colocamos na representação adjunta, com os mesmos índices, A1, 2, 3, tá? Só isso que eu estou querendo chamar a atenção. Deixa eu colocar aqui uma outra questão para vocês, rapidamente aqui, que é o seguinte. Dá só uma olhadinha na equação de Yang-Mills, deixa eu colocar aqui. Vamos pegar aqui o seguinte. Vamos pegar o Lagrangiano, vamos pegar um Yang-Mills geral. Vamos pegar aqui um Lagrangiano. Vamos pegar Yang-Mills com matéria fermiônica. Yang-Mills com matéria fermiônica. Só para ter uma ideia, como a gente estava fazendo. Então, nosso setor de Yang-Mills, menos um quarto, F linear, F linear. Depois aqui mais psi barrado e gama mi, psi. Vou botar o termo de massa também. Vamos tirar as equações de Yang-Mills. Nas equações de Yang-Mills eu vou ter que fazer uma variação em relação ao campo A, Mi, A. Fazer variação em relação a A. Então é claro, esse termo aqui é um quadrado, então esse termo aqui vai produzir para nós menos 1/2, vai produzir um fator 2, delta F de Mi A, F de Mi A, mais psi barrado e gama mi. Essa derivada covariante é o primeiro termo que é dmi psi. Não posso variar em relação a A, o A não está aqui. Mas nós vamos ter o termo que interessa para nós aqui dentro da derivada covariante, que é o I, G, delta, A, Mi, A, GA, psi. Então, fiz a variação em relação a ao potencial de Yang-Mills. Ele está aqui e está aqui. Esse termo aqui é um quadrado, então vai ficar 2 vezes a variação do primeiro vezes o segundo. Mas o termo que tem A aqui dentro da derivada covariante é o termo de acoplamento, e aqui não tem A. Então, agora vamos trabalhar esse terminho aqui. Quem é delta F min A? Então, delta F min A. Primeiro termo, dmi A mi A. Então, vai ficar dmi delta A mi A. Segundo termo, dmi A mi A. Dmi delta A mi A. Depois, terceiro termo, mais IG, então, menos G, F, A, B, C, delta, A, Mi, B, A, Mi, C, e menos G, F, A, B, C, A, Mi, B, delta, A, Mi, C. Professor, naqueles dois primeiros termos ali, tem uma variação? Aonde? O
delta FMA e o delta AMA, esse A no outro lado está subordinando soma ou não? Esse aqui é soma. Porque você está variando só com relação ao mais específico, né? É porque esse aqui é um quadrado. Então, se você fizer, você pode fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar menos 1/2 delta F min A vezes F min A. Menos 1/4. Menos 1/4 F min A delta F min A. Perfeito. Então não vou fazer nada que eu estou fazendo. Fazer como você está falando. É ali o primeiro e varia o segundo. Nesse primeiro termo aqui eu posso fazer isso. Posso subir esse índice e descer esse. E aí isso aqui fica igual a isso. Sim, mas você, por exemplo, ali você varia com relação a delta min A, mais específico, por exemplo, delta min 1. Então, só um dos termos contribuiria, então não teria uma soma. Aonde? Por exemplo, ali é delta F min A Vezes F min A. Então, tem delta F min 1. Esse A vai de 1 até N. Só que ali você está variando com relação só a um A mais específico, né? Delta. Estou variando. Quando eu vario em relação. Como é que você acha que seria? Vai no quadro, me mostra. Como você acha que seria, que eu vou entender a tua Você dúvida. acha a mesma coisa pro Mi também. Teria que escolher Mi 1 e Mi 2. Faz a variação pro A. Faz a variação que você acha que tem que ser, que aí eu vejo onde é que você está tendo problema. Porque se isso daqui você está variando com relação a um Mi, é verdadeiro para Mi também, um Mi mais específico, ele não deveria aparecer contraído aqui, deveria aparecer como um índice que não está saturado, né? Às vezes ele varia isso aqui em relação a X. Varia isso aqui. Às vezes você tem isso aqui. Você quer X, varia isso, módulo de X ao quadrado. É X em X. Como é que você varia o módulo de X ao quadrado? Eu acho que eu entendi onde essa linha. Você entendeu? Então me fala onde você, o que você entendeu? Que ficaria delta de xi mais Isso, xi delta de xi. Isso, o que é isso? Que é Duas vezes. Variar um deles e deixar o outro sem variar. Porque isso é um quadrado. No fundo é isso. A variação. Mas vamos dizer que o coraçãozinho é um quadrado. Variação. Isso aqui é o quê? É 2 vezes coração, variação. É porque o que eu estava pensando, na verdade, é que no final você vai tirar isso daqui e a variação vai ficar com índice. Eu estava pensando, não podia ser contraído, já que no final tem que sobrar um índice I. Vai sobrar, mas aí quando você cortar essa variação, sobe o índice I. Entendeu? É isso. Tá claro? Tá sim. Acho que é. Sim, ela está formando um gradiente entre esses componentes e está escolhendo cada uma separada. Você está fazendo aquela com a variação dela, mais a outra com a variação da outra, mais a terceira com a variação da terceira. É isso aí. Aí quando você tira a variação, sobe o índice. Porque no final, quando você faz a variação com relação a um índice A específico, tem que sobrar um índice A. Né? Se você derivasse ele, por exemplo, só em relação a das três componentes, se você derivar em relação a X, tem que sobrar o X. Né? Perfeito. Tá certo. Pessoal, só o seguinte. Um curso que eu acho assim, que a gente trabalhou muitos detalhes de Young e Mills, foi o curso de, agora não me lembro, foi mecânica clássica ou eletromagnetismo, mas foi 2016-2. 2016-2, exatamente um ano atrás, quando eu dei mecânica clássica e eletromagnetismo, no curso depois de eletromagnetismo, que era o curso que o Saulo estava fazendo, ele estava usando essas coisas na tese. No curso de eletromagnetismo de 2016-2, eu trabalhei bastante detalhes de outras propriedades para vocês aprenderem a manipular com esse ferramental de Young e Mills. Está no curso de 2016-2 do professor Goa. Eu não vou retomar as mesmas coisas aqui, que daquela vez eu não fiz as configurações topológicas, dessa vez eu quero fazer. Mas está lá no curso. Quem quiser olhar Young e Mills 2016-2, que está no curso de eletromagnetismo, tem muito detalhe, inclusive uma outra derivação, uma derivação diferente da que eu fiz aqui. Eu acho que é no dialeto mesmo. Oi? Eu acho que é no dialeto, mas É no dialeto, sim. Você tem no dialeto do 17.1, não sei se está muito diferente.
Não, eu acho que foi no eletro de 17.2. Esse do 17.1 eu até fiz o curso. Sei. Você viu no final do curso. Isso. O Young News, que é a partir de 3 campos de fotos, assim. Isso. Então pode ter sido 2017.1. Não sei se você deu 16.2, porque eu não assisti. 2016.2 e 2017.1. 17.1. Eu acho que é 2017 que eu olhei no caderno do Francisco. que Sei. ele fez em- Ah, ele fez com a gente. É, Isso. aí ele mostrou como você fez, que acoplava a corrente, Isso. acoplando, Isso. chegava, né? Método de Neber. Isso. É. Tá certo. Então tá, tem bastante coisa. Só que eu, nesse curso eu não vou ficar nesses detalhes, que está em outros cursos, eu prefiro apresentar aqui coisas que a gente não fez lá. Mas vamos lá. Vamos tirar então, vamos trabalhar esse termo. Quer dizer, então esse termo aqui a gente já sabe a contribuição que vai dar, só fatorar isso aqui no final. Mas vamos pegar esse termo aqui então que levantou a dúvida aí do Gabriel. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter dmi, vamos colocar aqui, dmi, delta, ANIA. Menos dmi, delta, ANIA. Menos G, F, ABC, delta, ANI, ABC, menos G, F, ABC, ANI, delta, ANI, C. E tudo isso aqui vezes F, I, A. Então, por exemplo, esse termo aqui, vezes esse termo, atuando nesse termo aqui, a gente vai precisar liberar esse delta aqui. Então, quando eu liberar, então vamos fazer termo a termo. Então, quando eu pegar esse termo aqui, ligado a esse termo aqui, esse termo aqui, eu vou liberar e vou passar essa derivada por integração por partes para cá. Então, esse primeiro termo ele vai dar para nós menos, libero o delta ANI-A e trago essa derivada para atuar no F mini-A. Então, esse termo aqui já foi feito. Depois, semelhantemente, esse termo, eu vou liberar esse caminho aqui, fazendo a integração por partes, jogando a derivada para só que ele vai ficar com sinal mais. Então vai ficar delta ANI-A DI F mini-A. Perfeito. Então esse termo aqui foi feito, esse termo aqui foi feito. Agora vamos pegar esse termo aqui, menos G, isso aqui não tem que fazer integração por parte nenhuma, vai ficar menos G, F, ABC, delta, ANI-B, assim, ANI-C, F, Mi, e depois esse termo aqui. Menos G, F, ABC, ANI-B, delta, ANI-C, F, mini-A. Então a gente pode esquecer desse termo, esquecer dele. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Então, o que eu preciso fatorar no final do dia? Um delta ANI-A, um delta aqui, tá certo. Vamos fatorar um delta ANI-A, vou fatorar esse termo. Então, eu tenho que produzir um delta ANI-A. Aqui o Mi e o Ni são somados, então eu quero botar aqui ANI-A. Então eu vou chamar o Mi de Ni e chamo o Ni de Ni. Mas eu quero botar, então tá aqui, delta ANI-A, delta ANI-A, tá igualzinho. Agora aqui, ó, ficou DMI, DMI, F mini, F mini. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse termo aqui, porque eu troco o Mi com Ni aqui e ganho esse, com sinal menos.
Então eu posso esquecer esse termo aqui e botar um fator 2 aqui. Certo? Esse ni A é menos ni A. Tá legal? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou precisar fatorar um A. Aqui eu vou precisar mexer nos índices bastante, porque eu vou precisar fatorar um ni A. Então, primeira coisa, eu preciso botar um A aqui. Então, no lugar do B eu vou botar A. Então, claro, no lugar do A eu vou botar B. Então, aqui nesse termo, no lugar do A eu vou colocar B. No lugar do B eu vou colocar A. No lugar do B eu vou colocar A. Então, já fiz a troca. Troquei onde tinha A, eu chamei, onde tinha A eu chamei de B. Onde tinha B, eu chamei de A. Mas eu preciso produzir aqui um A delta A, ni A. Então, agora eu preciso trocar ni com ni. Então, vou chamar esse ni de ni e esse ni de ni. O ni vira ni e o ni vira ni. Então, eu já consigo fatorar esse delta A, ni A também. E a mesma coisa aqui. Preciso fatorar. Aqui já tem o ni pronto, ainda bem. Eu só preciso trocar A com C. Então, eu vou fazer isso aqui. O C tem que virar A. Então, o C vira A. E o A vira C. O C vira A. E o A vira C. Então, aí eu fatorei esse delta ANA. Agora, vamos ver só o que vai acontecer aqui. Eu produzi, ó, ANA. Mas esse termo aqui, vamos ver, ó. Os índices mi e ni estão somados. Então tá aqui, eu tenho mi, que eu tenho mi, que eu tenho mi, mi. Mas eu gostaria de botar aqui, ó, essa estrutura aqui pode chegar a essa, se agora nesse segundo termo aqui eu trocar B com C. Se no lugar do B eu colocar C, isso aqui vai virar C, e esse aqui vai virar B, então está muito parecido. Então vamos trocar nesse último termo agora, depois que eu chamei isso aqui de A, vamos trocar agora C com B. Onde tem C eu coloco B, e onde tem B eu coloco C. Onde tem B eu coloco C, e onde tem C eu coloco B. Então já ficou, ó, delta NA, AMC, F, ni, B. Ficou F, ni, B. Então, e esse termo aqui ficou FBAC. Então, olha só, B. Vamos trocar aqui nesse termo o A com o C. Então, aqui vai ficar A, que agora eu estou mexendo na antissimetria da constante de estrutura. E aí aqui fica mais, então. Eu troquei dois índices aqui, só troquei a ordem. Ficou mais. Mas agora, eu posso trocar mi com ni aqui. Aqui eu estou também só trocando a ordem, não estou renomeando índices, não. Estou só usando a antissimetria. Então, volta aqui no sinal menos. Então, ficou menos G, F, BAC, FBAC. Delta NA, AMC, MC, F, mini B, F, mini B. Então, esse termo aqui também desaparece. Eu posso botar um fator 2 aqui. Perfeito, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ficou menos 2 aqui. E aí a gente tem, bom, estou lembrando, aqui eu tinha menos 1/4. Então, tudo isso tinha aquele menos 1/4, que acabou dando menos 1/2. Ficou menos 1/2, delta, F mini A, F mini A. Foi a dúvida aqui do Gabriel. Então, a gente ficou com isso aqui. Então, tudo isso aqui agora, o que eu fiz foi essa execução aqui. Eu executei esse pedaço aqui. Então, eu preciso multiplicar tudo isso por menos 1/2. Então, menos 1/2 vezes menos 2, isso aqui dá 1. Menos 1/2 vezes menos 2, isso aqui dá 1. Então, o primeiro termo aqui a parte por Yang-Mills, então ficou, eu vou fatorar aqui delta ANA, então ficamos assim, delta A, ni A, e multiplico o quê? Ficou dni F mini A, e aí aqui ficou mais G, F. Aqui, ó, tem BAC. Eu vou trocar A com B para ficar na ordem certinho. Então, vamos chamar, vou botar assim, menos GFABC. Então, só troquei a ordem dentro da constante de estrutura. Menos GFABC. Então, troquei a ordem aqui. Fatorei isso aqui, ficou AIC. AIB, isso? AIC, F, mini B. F,
ordem aqui. Primeiro G, F, A, B, C, A, I, C, F, Mi. Então, para uniformizar aqui, vamos chamar esse Mimi de Mimi. E aí retorna aqui um sinal mais. Vamos seguir a ordem aqui. Então, posso botar A, F, Mi, D, tudo faz. Eu posso, se quiser, posso renomear. Vou chamar o B de C e o C de D. B de C e o C de D. Esse aqui vira B e esse aqui vira C. Só renomeei. Mas agora eu troco a ordem. Então, volta a ter sinal menos. Para trocar a ordem, eu vou usar a simetria aqui. Menos B, C. Então, a gente pode escrever esse termo assim. Isso aqui é o que é exatamente o que a gente chama de derivada covariante dmi do F min A. Isso aqui é essa derivada covariante. A gente junta isso tudo aqui, ó, ficou dmi, derivada usual, menos G, F, ABC. Por que isso aqui, já vou explicar por que isso aqui, na verdade, a gente pode fazer. Por enquanto vamos deixar assim, depois a gente resolve. E depois tinha o termo fermiônico, que eu apaguei aqui, mas que era psi barrado e gama mi. Aí dentro da derivada covariante a gente tinha I, G, delta A, mi, A, GA, psi. Certo? Era isso que nós tínhamos. Então esse aqui vai embora, caminhando do G. Aí aqui eu precisava chamar de delta ANI-A. E aqui eu vou chamar de Mi também. Então esse segundo termo eu posso fatorar aqui. Vai ter um sinal menos aqui, delta ANI-A. Estou fatorando isso aqui. Então menos delta ANI-A. Aí vamos ter aqui G, psi barrado, gama Mi, GA. Se vocês lembrarem do início da aula, isso aqui é justamente aquela corrente que nós calculamos pelo teorema de Miller, JNA, a corrente fermiônica. Cara, psi barrado, né? Então era aquela corrente lá. Só lembrando, eu vou tirar isso aqui daqui, vou tirar isso aqui assim. Então, tem esse delta NA. Então a minha equação de campo é isso aqui igual a zero. Fatorando então delta NA. E fatorando esse delta NA. Então, nossa equação de campo ficou assim. Mi, F, min A, menos G, F, ABC, A, min, B, F, min, C. Então, essa equação é uma equação com índice livre I, Mi, e com índice livre um grupo de gauge A. Isso aqui então igual a G, psi barrado, gama I, GA. Isso aqui é, quer dizer, isso aqui é a fonte do campo. Aqui eu tenho esse G, então aqui eu tenho como se eu tivesse assim, ó, psi I barrado, gama I, GA, elemento IJ. É a corrente de matéria, que é a fonte externa de Young-Mills. Mas observem que aqui eu posso escrever essa equação também assim: dmi F mi mi A igual a G F ABC A mi B F mi C mais G psi. Esqueci agora isso. Psi barrado, esqueci isso aqui, só vou pegar e ilustrar. Gama Mi, GA, psi. Então, todo lado direito, a gente pode imaginar que seja a constante de estrutura, a constante de acoplamento, que é a mesma. A universalidade está aqui, a constante de acoplamento que liga os campos de Young-Mills entre si, é a mesma que liga os campos de Young-Mills com a matéria, G. Posso botar aqui, posso chamar essa corrente toda aqui, ó, de GNA. Um setor é a pura corrente de Young-Mills. Essa corrente aqui é uma é a soma de duas correntes. A corrente que vem do setor de Young-Mills com Young-Mills
e depois o setor de matérias. Essa corrente aqui ela tem duas partes. Ela tem uma parte de Young-Mills e tem uma parte de matéria. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando, eu posso tirar a quadro de divergência dessa equação. Então vai ficar dni F linear. Então lembrando, essa combinação é antissimétrica e mini. Essa é simétrica. Então esse termo aqui é identicamente zero. Então, isso significa que a quadra de divergência dessa corrente é zero. Então a gente tem que dni JNA é igual a zero. Então essa é a corrente conservada, mas só que essa corrente não é a corrente pura de matéria. Essa corrente tem duas contribuições. Ela vai ser F, as constantes de estrutura. Aí o puro setor é uma corrente de puro Young-Mills, quer dizer, é a auto-interação dos campos de Young-Mills. Eu tenho uma corrente formada só de campos de Young-Mills. Na QCD, na eletrodinâmica quântica, nós não temos isso porque a constante de estrutura é zero. No caso de Maxwell, a constante de estrutura é zero. Então a corrente não tem uma corrente de puro fóton, a não ser que nós tenhamos uma não linearização do eletromagnetismo. E depois a parte de matéria, que é psi barrado, gama ni, g. Então essa corrente aqui, ela é conservada. É essa corrente aqui formada pelo campo de Young-Mills. Se eu não tiver matéria, se eu tiver Young-Mills puro, só tem campo de Young-Mills. Então isso aqui é zero. Não tem matéria. Mas aí eu tenho uma corrente, quer dizer, a equação de Young-Mills pode ser escrita desse modo aqui. E aí eu tenho uma corrente de Young-Mills que é fonte do próprio campo de Young-Mills. Só para lembrar aqui uma coisinha, já vou lá, só. Então, só para chamar a atenção de uma coisa. No caso de nós termos campos de matéria, então, quando a gente for olhar o monopólio de Tovto-Polyakov, nós vamos ver que nós vamos ter uma parte da corrente de Young-Mills e uma parte da corrente de matéria, que aqueles campos φ vão gerar também uma corrente. Fica como tarefa para vocês tirarem a corrente de matéria agora no caso de Young-Mills. Que aí agora lembrar que o campo de matéria ele tem dni φ Dagger, dni φ. Então daqui vai sair, então o que eu vou falar, fica como tarefa para vocês é pegar Young-Mills com matéria escalar e tirar as equações de Young-Mills com a matéria escalar. O que vai aparecer aqui no lugar dessa corrente fermiônica é uma corrente escalar. Mas a corrente escalar é bem diferente dessa aqui. Não vai ser φ Dagger GA, vai envolver derivado. Então eu quero que vocês tirem a corrente de matéria escalar, que vai estar aparecendo aqui nessa equação. Isso aqui vai ficar igual, isso aqui não muda, mas vai mudar aqui. Que isso vai ser importante para quando a gente estudar os monopólios de Tovto-Polyakov, porque nós não temos matéria fermiônica, nós vamos ter matéria escalar. Agora, no caso de instantons, quando nós formos estudar os instantons, nós não vamos ter matéria nenhuma. A equação de Young-Mills, quer dizer, os instantons, eles são solução de uma teoria de Young-Mills pura. Só tem campo de Young-Mills. É isso aqui igual a isso. Então, a gente vai ter que procurar uma solução dessa equação aqui, uma solução com AMI não trivial dessa equação aqui. E a gente vai tirar soluções de instanton. Então, instanton ele aparece com Young-Mills puro. E os monopólios aparecem em Young-Mills com matéria escalar. Da mesma forma que, por exemplo, os vórtices magnéticos aparecem com Maxwell, o campo abeliano, interagindo com matéria escalar. Matéria escalar abeliana. Aqui nós vamos ter matéria escalar não abeliana, no caso do SO3 e dos monopólios de Tovto-Polyakov. E no caso dos instantons, nós vamos esquecer matéria. O interessante do instanton é isso, que ele é uma solução de Young-Mills puro. Então, na QCD, o instanton da QCD é uma configuração de gluons que geram gluons. Gluon gera gluon. Então, é isso que a gente vai estudar lá na frente, quando falar dos instantons e dos merons também. Só queria chamar a atenção disso. Nas aulas de Young-Mills do ano passado, 2016-2 e 2017-1,
eu trabalhei, não vou fazer aqui porque vai ser desnecessário, lá está feito em muito detalhe, escrever as equações de Young-Mills para o caso dos campos elétricos e magnéticos. A gente mostrou lá no curso anterior, quer dizer, quando a gente sai de Maxwell, né, quer dizer, a gente vai, o que a gente vai fazer no caso de Young-Mills? Vamos definir os análogos do campo elétrico e do campo magnético. Então, no caso de Maxwell, o que a gente tem? O F0 e I são as componentes do campo elétrico. E o F e J, ele fica menos epsilon I, JK, e as componentes do campo magnético. Essa é a associação que a gente faz lá quando estuda a formulação de Maxwell no espaço do Minkowski. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos ter F0 e A, isso aqui nós vamos chamar de campo elétrico real. E o F e J, A, nós vamos chamar de menos epsilon I, JK, campo magnético, componente K, índice de Young-Mills A. Aqui, quem é o campo elétrico? É menos gradiente de φ menos dAdt. E quem é o campo magnético aqui? É o rotacional de A. Aqui nós vamos ter a mesma coisa. O campo elétrico, ele vai ser menos gradiente do φA. E aí aqui, esse gradiente tem que ser covariantizado. Então vocês vão ver que vai aparecer aqui para vocês alguma coisa como sendo mais G FABC AB φC. Bom, o campo elétrico vai aparecer isso, e aqui vai aparecer menos DDT do potencial AA, e aqui vai aparecer mais G FABC Φ B AC. Então fica menos gradiente. Então esse termo aqui é a versão Young-Mills do gradiente do Φ, e esse termo aqui é a versão Young-Mills da derivada temporal do potencial vetor. E aqui é a mesma coisa. Aqui vai aparecer algo como rotacional, e aí a gente vai ter o B, nosso campo magnético A. Então, se a gente tivesse aqui um campo magnético BA, ele vai aparecer como sendo rotacional do AA, e aqui vai aparecer mais G FABC AB vetorial AC. Então vamos tirar campo elétrico de Young-Mills, campo magnético de Young-Mills em função dos potenciais. E depois a gente vai escrever as equações de Young-Mills em analogia com as equações de Maxwell para o campo elétrico e para o campo magnético. Por exemplo, se nós formos escrever as equações de Young-Mills sem fonte de matéria, Young-Mills puro. Então, as equações de Young-Mills, vou colocar assim, Young-Mills puro. Eu estou fazendo batido porque está nas aulas lá dos cursos. Young-Mills puro. Então nós vamos ter divergência do campo elétrico. Vai ser divergência do campo elétrico é A. E aqui vai ficar mais G FABC AB escalar SC. Então isso aqui vai ficar a equação de Gauss do campo elétrico. Onde o campo elétrico é esse campo todo aqui. Depois, nós vamos tirar Faraday lens, rotacional do campo elétrico, mais G, FABC, AB, vetorial, SC, igual a menos DDT, agora, lei da indução de Faraday, equação de Faraday lens, menos DDT de dA, mais G, mais G, F, ABC, Φ, D,
Depois, equação de Gauss do magnetismo, divergência de B igual a zero. Então vai ficar divergência de BA mais G, FABC, AB, escalar BC. Igual a zero. Então, equação de Gauss do O que eu magnetismo. ia perguntar sobre essa igual nas equações de Marx, não dava para escrever uma identidade de Bianchi. Isso, a gente vai ter identidade de Bianchi aqui também. Vamos escrever. Vamos escrever. E aí aqui nós vamos ter rotacional do campo B mais G FABC AB vetorial BC. Então, isso aqui é o rotacional do campo magnético igual a corrente de deslocamento DDT do campo elétrico menos FABC FB campo elétrico componente C. Então essas equações de Maxwell, as equações de Young-Mills na versão tipo Maxwell, na versão espaço, no espaço euclidiano, né, em termos dos campos componentes. Agora, aí a identidade de Bianchi, como você bem lembrou, nós temos isso aqui. Demi, isso aqui é uma identidade. Demi, Ni, kappa. Mais Ni, kappa, Ni. Mais D kappa, Ni. Isso aqui é uma identidade. Independente do que seja essa derivada, isso aqui é uma identidade só devido à álgebra dos comutadores. Então essa identidade de Bianchi ela vai ficar assim, ó. Dmi, F mi kappa, mais Dmi, F kappa ni, mais D kappa, F mi, igual a zero. Que você pode também escrever assim, Dmi, F til mini, igual a zero. Onde? F til mini é no meio, o epsilon mi kappa lambda, F kappa lambda. Lembrando que esse F que está aqui, pode, se quiser, pode botar assim, ó, A. E de fato, essas duas equações aqui, ó, Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo, Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo são, na verdade, essa equação aqui. As identidades de Bianchi. Bianchi e Bianchi. Aqui a equação com Isso aí está bem feito nos cursos anteriores, do ano passado e do semestre passado. Vocês podem ver, é simples, vocês também não vão se confundir, porque é só definição. Então isso aqui fica a parte de amigos. Então realmente ficou meio tarde. Eu vou deixar para a próxima aula, então, última aula do curso, a gente vai trabalhar o Teorema de Noether na versão local. Juntando tudo isso. E aí a gente vai falar do Teorema de Noether na versão local. Hoje a gente acabou pulando, acabou vindo mais para Young-Mills. Eu acho que o contexto levou a gente mais para Young-Mills. Na próxima aula eu começo com isso aqui. E eventualmente já vou começar a trabalhar com vocês os monopólios de Toft-Poliak, tá bom? Então a próxima aula não vai ser semana que vem, eu vou ter que saltar a semana que vem, provavelmente a próxima aula vai ser na semana do dia 18. Na semana do dia 18, mas aí vai estar gravadinha e eu coloco disponibilizado para o professor. Tá legal? Então acho que dá para a gente parar por aqui.